Dando continuidade aí à nossa videoaula, né? Vamos falar um pouquinho do que o Aristóteles, né, pensa a respeito da ética, né? Filósofo aí do período de 384 a.C. a 322 a.C. Ele fala que a ética é uma introdução à política, né? Ou seja, dentro da política a ética tem que ser fundamental. O homem é um animal político, por isso a ética está impregnada na política. O homem só se realiza em sociedade, e isso só tem um convívio em sociedade. A ética pressupõe a posse de virtudes. Virtudes são adquiridas de acordo com seu modo de ser. A virtude se adquire pelo hábito. O hábito se dá através da repetição. E a virtude orienta o agir da moral, né? Orienta o agir da moral. Então a virtude ela está impregnada, né, em todos os aspectos, tanto da ética quanto da moral. Existe uma diferença, pessoal, entre moral, amoral e imoral. A moral é o conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, éticas, quer de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoa determinada. Ou seja, regras estabelecidas e aceitas pelas comunidades humanas durante determinado período de tempo. Ou seja, a moral ela pode ter um período de tempo, de duração, de acordo com cada sociedade. A moral tem por objeto o comportamento humano, regido por regras e valores morais que se encontram gravados em nossas consciências, e não existe nenhum código. É apenas comportamento resultante da decisão da vontade que torna o homem, por ser livre, responsável por sua culpa quando agir contra as regras morais. Então, as leis nossas de viver em sociedade, ter uma boa conduta, elas podem ser consideradas como as leis de comportamento humano. E esse comportamento humano está impregnado na moral do ser, né? Então ele tem a ideia de que a conduta humana é que vai traçar não só o perfil ético da pessoa, mas também o perfil moral dessa pessoa, tá? A corrupção, deixa eu só diminuir aqui, a corrupção é um ato que vai contra a moral. Por que a corrupção é um ato que vai contra a moral? Porque foge justamente da regra de conduta traçada por uma pessoa que se torna um representante, né? E acaba, vamos dizer assim, agindo de má fé e roubando a fé das pessoas que depositaram uma confiança naquela pessoa. Então a corrupção ela fere o princípio da moral, certo? Ela fere o princípio da moral. Voltando aqui ao texto, né, ao conteúdo. Imoral contra uma moral, a ideia moral vigente. Muitas vezes o indivíduo que questiona uma ética dominante tem ideias morais próprias ou diferentes. Imoral não quer dizer que a pessoa é baixo, vamos dizer assim, não tem princípios. Ele só vai contra aquela regra imposta pela sociedade. Ele tem uma autocrítica com relação àquela regra, né, aquelas regras colocadas, né? Já a pessoa moral é a pessoa sem moral. Ela não é contra a moral, mas porém ela fica aquém, né, da moral. Ela não tem uma postura moral, ela não tem uma postura ética, entendeu? Então ela é amoral, tá ok? Pessoal, um detalhe aqui importante. Como a gente está tratando de textos de reflexão, né, eu achei por bem colocar uma atividade aqui relacionada com essa questão de ética e moral, que vocês possam resolver aí essa atividade, né, da melhor maneira possível aí nesse período de pandemia, né, que estão fazendo as atividades em casa. E essa atividade ela tem um prazo de 1 semana para vocês devolverem, como foi firmado, né, entre vocês, a direção, a coordenação e nós professores, tá ok? Então um abraço a todos, façam atividade, façam bom proveito dessa aula, olhem o material, estudem e mantenham-se informados, né? Atualizados com o que vocês viram no primeiro bimestre. Um abraço e até a próxima!